tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de março de 2011, domingo. O verbete é 1874, 6 páginas, 45 logias e 16 máximos. Chamo a atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema energia consciencial. A especialidade é energossomatologia. Definologia. A energia consciencial é a energia imanente empregada pela consciência nas pensionizações ou manifestações em geral. O rolo pensene pessoal das energias conscienciais aplicadas com autoconsciência. A energia consciencial como sendo o fator responsável pelo carisma, a atração física, o charme, a fascinação, o glamour, o sex appeal e o it. A realidade inocultável da consciência. A leitura involuntária, instantânea, inconsciente da energosfera alheia à primeira vista. A energia consciencial, muitas vezes confundida com a energia imanente, da qual deriva. Os repositórios inesgotáveis de energia imanente. A EC alheia, patologicamente considerada o para-oxigênio da consciener. Na argumentologia, nós temos vários tópicos que a gente considera importante. Na tipologia, tem 5 tipos de energias conscienciais básicas: biológica, holochacral, emocional, mental, holossomática. Na caracterologia, tem 11 categorias de antipodias das energias conscienciais. E na taxologia, nós chamamos a atenção para a pessoa ver 60 expressões relativas às categorias funcionais específicas quanto às aplicações da energia consciencial individual derivada da energia imanente ou energia universal. Na remissologia, em 15 itens, nós destacamos autodiscernimento energético, central extrafísica de energia, efeito do estado vibracional, energia consciencial livre, qualificação das energias conscienciais. Frase enfática: o mega conhecimento direto, teórico e vivencial da energia consciencial se inclui entre as maiores necessidades e carências para amplificar o bem-estar dos homens e mulheres da Terra. Como convive você com a energia consciencial? Você conhece, aplica e vive satisfeito com o estado vibracional promovido por você mesmo? Pergunta. Sou estudioso da conscienciologia há mais de 7 anos. Acompanho todo o trabalho magnífico feito por todos vocês. Um dia serei um contribuinte desta obra. Além de estudar a conscienciologia, estudo também Kardec, qual possui dentro a revista Espírita, Livro dos Médiuns, e também Livro dos Espíritos, um conteúdo vastíssimo e importante. Vejo muita semelhança em sua escrita de Kardec. Por acaso o mesmo auxilia o senhor em seus trabalhos? O mesmo poderia ser seu amparador? Não, aí há uma pequena diferença. Eu sou o Zéfiro, que era um espírito desencarnado, que era amigo ou que procurava ajudar Allan Kardec. Tem lá na história do Allan Kardec as coisas a respeito do Zéfiro. É só você ler. Você está chegando agora, parece que você não viu nada a respeito disso. 7 anos que ele estuda conscienciologia, ele não sabe que eu sou o Zéfiro, não. É porque eu também só falo isso aqui, né? Antes a gente não tocava nesse assunto para não criar problema. Outro, na situação em que o indivíduo sabe ser portador do vírus HIV e mantém relações sexuais sem proteção, pode supor que a interprisão grupo kármica desse indivíduo aumenta exponencialmente, ou seja, estende-se a toda a rede de infectados que surge a partir dele? É óbvio, é mais do que claro. Por isso é um perigo. A lei de causa e efeito pega todas as sutilezas dos erros das pessoas. Outro, sou assediado na própria casa desde muito novo.
Minha irmã fazia coisas e estava sempre me culpando. Minha mãe está com depressão desde que eu nasci. E meu pai é da conscienciologia, sempre viaja muito para as palestras. Sinto que depois do verbete sobre a mimética, percebi o quanto sou assediado dentro de minha própria casa. Queria saber o que preciso fazer para evitar esse assédio tão grande e tão forte que sinto com ela. A primeira coisa é a seguinte: procura ajudar essa turma toda. Domine mais o estado vibracional e ajuda a turma em casa. Esse é um caminho. Limpa o ambiente, faz uma base intrafísica, vamos dizer, higienizada do ponto de vista da energia. Isso vai ajudar você e todo mundo que vive aí. Me identifico muito com os vídeos do Instituto que pude assistir. Desde criança tenho experiência de projeção astral, lembranças nítidas de outra existência. Gostaria de saber para onde começar ou por onde começar o estudo da conscienciologia. Não vivo no Brasil, gostaria de saber como ter acesso aos livros. Você quer falar para nós, por favor? Nossa evolução, projeciologia, onde é que ele arranja, como é que é? Ele pode encontrar... ela, viu? Ela pode encontrar os livros da conscienciologia, tanto no Shopcons, que é o www.shopcons.com.br, quanto ela pode fazer uma ligação para a Epígrafe, que cuida desse site. O telefone é 45, aqui do Brasil, né? Código 45 35250867. Então, também tem, se ela quiser, o site da IAC. Como ela não está no exterior... Eu não sei onde é que ela mora, não estou falando aqui. É o www.iacworld.org. Outro, tendo em vista que estamos imersos em um oceano de energia imanente, como que é a transformação de energia imanente para consciencial, o processo? É pela vontade, aquilo que você quer, a sua intenção. Que tipo de reação se desenvolve durante essa transformação? É a absorção de energia e exteriorização da energia. Por que o uso da energia é tão importante no tratamento de consciência e consciência na prática da TENEPS, tendo que estamos nesse mar de energia? Por quê? A energia é o instrumento básico, o recurso que a consciência tem para se manifestar no cosmos. Ela que melhora as coisas. E também ela que piora muita gente. Se a pessoa não souber mexer com isso, tudo vai por água abaixo. De modo que é importantíssimo, é o recurso básico que a gente tem. Essa vida, por exemplo, humana, é uma vida energética. Outra, tive uma mãe que tinha esquizofrenia. Só quem viveu o problema poderia tão bem relatar o que acontece no plano espiritual com as pessoas que vivem o problema. Ontem à noite, estudando energia consciencial, fiz o EV e fui dormir. Sonhei que alguém me falava de que com a prática do EV eu poderia identificar o meu campo energético. Lembrei que eu via às vezes um halo de prata nos objetos e plantas. Isso é o chamado duplo das coisas. É possível isso, sim, é o duplo. Não tenho certeza que a informação foi de um amigo ou simplesmente rememoração do meu subconsciente. Não, alguém quis te ajudar. Mas agora veja, a energia é muito mais do que isso que ele falou, tá? Vai estudar que você vai chegar a essa conclusão. O simples fato de pensar em uma guerra, em uma briga ou em alguma morte já é suficiente para atrapalhar a minha evolução? Depende se você pensar a favor da guerra ou qualquer coisa atrapalhada nesse sentido. Se você se acumpliciar com o belicismo, isso vai te prejudicar. O que a energia tem a ver com a evolução? Tem tudo, é o agente da sua evolução. É o recurso que você tem à mão. É o instrumento, a ferramenta. Assim, dominar o EV influi diretamente na evolução. É lógico, é uma das coisas mais sérias que tem. Teoricamente, o ideal seria manter o EV 24 horas por dia? Sim, o resto da vida eternamente. Qual é o problema evolutivo com relação às pessoas que se isolam no mundo para poder ter a mente e o sentimento livres? Não, isso aí é o eremitismo, não é o ideal. A gente tem que viver com as pessoas para poder sair das interpretações grupo K. Uma pessoa que se alheia da realidade, ela fica alienada.
e ela paralisa o processo de evolução, ela regride. Isso não é o ideal. Considerando que atualmente as crianças, em especial meninos, são estimulados pela sociedade a assistir filmes e desenhos com violência, guerras, lutas, qual seria a melhor maneira de educar um filho dentro da cosmoética, mas também de uma forma que ele não se sinta excluído pelos amiguinhos da mesma idade, que poderia influenciar em sua autoestima e possível sentimento de exclusão pelo grupo? O que poderiam fazer de melhor para educá-lo e orientá-lo? Olha, eu criei o meu filho sem muito processo de videogame, essa besteirada toda. Mas dei para ele tudo quanto foi máquina e processo de tecnologia. Hoje ele domina mais o hard. Então isso é uma coisa muito séria no caso dele. Domina eletrônica, uma opção de coisa nesse sentido. Ele nem terminou os cursos dele, mas ele sabe isso tudo, devido ao processo. Ele começou a viajar comigo, até internacionalmente, aos 3 meses de idade. Eu não recomendo isso para ninguém. O menino recém-nascido não é bom estar viajando. Mas no caso meu ali não tinha jeito. Então a gente procurava fazer uma defesa o tempo todo, o amparo do menino o tempo todo. E eu procurei dar a ele tudo quanto foi máquina para ele entender. Que eu conhecia quem era a peça, sabia das vidas anteriores dele, então coloquei ele dentro do processo de talento, vamos dizer, os potenciais que ele sempre teve. Com isso, ele lucrou com essa história. Outra coisa, meu filho nunca teve uma babá. Sempre era, ou a minha mulher ou eu cuidávamos dele, ou senão os dois juntos. Isso é muito sério pensar nisso. Agora, o processo dele viajar foi muito bom. Ele aprendeu a dominar o inglês em pouco tempo, com opção de coisas, isso aí também foi lógico. Agora, ele gosta até hoje muito de ficção científica, mas é devido ao processo dos truques cinematográficos e outras coisas mais, os truques da ficção e tal. Agora, veja isso. Talvez o que você pode fazer com seu filho seria isso. Agora, tira esse negócio, essa mania que tem aí. A menina, às vezes, já está com 10 anos e só vê videogame o tempo todo ou qualquer coisa nesse sentido. Precisa parar com isso. Isso é demais, é besteira. A maioria dos videogames é de matança. Isso é negativo, totalmente negativo. A pessoa cria naquilo na infância dela, depois vai ser difícil sair desse holopensene, dessa atmosfera belicosa que a pessoa foi imersa. Outro, no entendimento das receitas enquanto medida da alta evolução, prepondera a qualificação sobre a quantificação, é lógico. Todos os esforços nessa direção irão conduzir o telepsista à condição de telepsista 24 horas, é lógico. Qual a raiz da autocorrupção que impede o telepsista de atingir esse patamar? Qualquer desvio anticosmoético dele. Olha aí, desvio anticosmoético. Outro, em parafatologia, página 11, a última linha é ser alheia patologicamente considerado o para-oxigênio da Concener. Considerando que a Concener também pode ser intrafísica, de que maneira fica o psicólogo na tentativa de ajudar a vítima de heteroassédio energético? Impotente? Não. O processo todo é o seguinte: quem tem mais energia domina o outro. Quem domina a energia engole o outro. Esse drama somente pode ser retificado através da consciência energética por parte da própria consciência alvo? Sim. Tem algo a ver com a efeitologia, o efeito bumerangue das ECs ou o retorno inevitável em qualidade e intensidade das ECs emitidas? Sim. Nesse caso, a consciência alvo é copartícipe do processo incitado pela Concener? Não há dúvida. O psiquiatra que trabalho em parceria há 13 anos é filho de Eliseu Rigonati, já dessomado, fundador e trabalhador do Centro Espírita, que foi a Uberaba, esteve com o senhor e Chico nos velhos tempos. Eu conheci Eliseu. Fui presenteado em 2003 com o livro de Eliseu Rigonati intitulado O Evangelho das Recordações, onde as páginas 79 e 81 mesmo relata ter conversado com o senhor e Chico e ressalta que foi o presente mais rico da vida intrafísica dele. Meu amigo psiquiatra tem o maior respeito pelo seu trabalho. E só descobrimos as nossas ligações energéticas e grupo kármico depois de anos trabalhando juntos. Acho que isso comprova as nossas ligações antigas. Não há dúvida que isso aí é importante. O Eliseu era um grande cara, uma grande personalidade. E ele gostava demais do processo da didática, de lecionar, de dar aula. Ele incentivava muito o processo da educação pela aula. Outro,
Uma vez que a política externa americana se baseia em incitar sentimentos anti-islâmicos com um subjacente interesse no controle de petróleo daqueles países, e que os Estados Unidos da América jamais impuseram uma zona de exclusão aérea quando o governo israelense enviava jatos americanos para bombardear civis palestinos, você não considera que essa intervenção ocidental na guerra civil da Líbia, além de fundo econômico, tem fundo religioso? É lógico, os Estados Unidos está servindo dinheiro, lá quem manda são os judeus. Israel nada mais é do que um novo Estado americano. É assim que eu considero Israel. Eles mandam mais lá nos Estados Unidos que o próprio Estados Unidos, através do Pentágono. Por quê? Israel é muito belicoso. É o país mais belicoso que tem na Terra. De modo que eles dominam os Estados Unidos, que é o segundo país mais belicoso. Por isso que é que eles estão fazendo essa zona de exclusão e fizeram esses ataques lá. Você sabe que já mataram muita gente. Mas a intenção até que pode ser que lá no fundo alguém lá tenha até boa intenção nisso, porque o cara lá é totalmente esquizofrênico e doido e está matando os próprios patrícios, os conterrâneos da Líbia. Quer dizer, aquele cara precisa ser tirado mesmo do poder. É um jeito, não há dúvida. E seria o ideal. Agora, dessa vez, não é os Estados Unidos que está decidindo isso, foi o Conselho de Segurança da ONU. São 5 países que estão fazendo essa coalizão. O negócio é mais sério. Então, é uma coisa para se pensar. Estive aí em novembro de 2009 no CAEC e, mesmo bastante alterado psiquicamente, pude usufruir das energias conscienciais sensacionais que emanam naturalmente desse local. Agora mais lúcido e equilibrado, pretendo enveredar na área da medicina e ser neurologista, neurofisiologista e neurocientista. Para tal feito, eu tenho seu aval para executar esse complexo nesse momento evolutivo atual, sim. Se você quiser, eu assino embaixo. Tá certo? Vamos em frente, é uma boa. Neurociência é uma grande coisa. Agora, gente, comunicado da Sinvex. Em março de 2011, iniciou-se as obras do Laboratório Radical de Heurística Serenário no campus da Invexologia, em Foz do Iguaçu. O prazo para entrega da obra às 2 semisferas é de 5 meses, julho de 2011, sendo o custo total dessa etapa da construção de R$100 mil. A obra está na fase de assentar fundações. Aos interessados é possível visitar a obra. As inscrições antecipadas para o laboratório estão abertas na Sinvex. Os voluntários da Sinvex podem fornecer mais informações. Ó, aqui tem uma cópia do local que já está sendo construído lá, os processos de laboratório. Tá certo? Agora, qualquer coisa está ali, ó. Pode falar alguma coisa aí, ô Marcos? Isso, a Sinvex está aberta lá, a visitação, né? Então já começou essa fase da fundação. Então as pessoas tem muitas pessoas que já estão inscritas, né, no experimento, então quem quiser ir lá ver a obra já iniciada, né? E nesses 5 meses não quer dizer que vai estar pronto para os experimentos, porque é a etapa de conclusão das 2 semisferas. Ainda nós estamos trabalhando também para aquisição de recursos em relação ao preenchimento dos móveis, né, internos do laboratório, e também o chalé do Serenalta, e também questões de segurança que envolvem o campus, né? Então, as pessoas que se sentem motivadas em participar desse projeto, outra falta que nós temos ainda que está sendo estruturada são a equipe de suporte ao serenário, que é necessário toda uma estrutura que também nós ainda estamos buscando alcançar e buscando ter mais experiência. Então, as pessoas que se sentem interessadas em participar, se inscrever em laboratório, pode procurar a Sinvex. Quem é que está aí com o microfone? Sobre a energia consciencial. Hoje nós estamos falando de um assunto que é um assunto de todo dia que eu falo há mais de 2 décadas sobre conscienciologia. Valdo, o senhor fala que hoje a gente está na fase da fartura das energias. Sim. Como é que era há 3.000, 4.000 anos atrás a falta de convívio com as pessoas e a questão da evolução? Pois é, você já pensou aquele país, aquele planeta do Cro-Magnon que eu falo, da transmigraciologia? A pessoa vai começar a estaca zero novamente com a energia, né? No convívio vai. Mas então isso é uma demonstração de que a evolução primeiro é em conjunto, ou seja, essa quantidade de consciências hoje no planeta
O negócio é muito sério. Você sabe que essa minha teoria da fartura de energia, ela se baseia na questão da conexão do energossoma com o soma. Então, se há mais essa conexão, tem mais energia nessa dimensão. Energia atuante, vívida, vivificadora, vitalizante. Então é muito sério pensar por aí, não é isso? Agora, nós estamos hoje chegando a 7 bilhões. Então, eu penso, por exemplo, que a maior facilidade que eu tenho, que os amparadores têm comigo, de instalar o campo, essa coisa toda, se deve a esse ambiente. A holosfera da Terra hoje é muito mais rica. Isso aí predispõe uma manifestação menos difícil. O processo é uma coisa mais do que lógica, se nós formos pensar. A unidade, que o senhor colocou aqui, ó. A unidade... A energia consciencial é a unidade de medida da alta evolução. Isso. Mas a gente sabe, pelas coisas que o senhor já colocou, que à medida que a pessoa vai evoluindo, ela modifica menos a energia imanente, né? Pois é. E é por isso, então, a que sua energia tem quantos percentuais de energia imanente? Isso. Agora, uma pergunta, sabe qual é decorrente disso? É como o soma, ele é a condensação de energia. À medida que vai evoluindo, a fisiologia, a corporificação vai ficando diferente? Vai ficando mais sutil, né? Vai sutilizando as coisas. É daí que pode vir o macrosoma? Pode ser, não? Não, a predisposição de tudo, não é só macrosoma, tudo mais. Todos os processos de avanço intelectivo, energético, mental somático, de discernimento. Eu acho que aqui, a maioria já usa energia imanente sem modificar, na base de 51% ou mais. Sem modificar. Então, mais da metade da energia imanente não é alterada por nós. Agora, tem muita gente na rua que não é assim. Bom, mas aí a minha pergunta acho que não faz muito sentido, porque eu estava achando que dava alteração no corpo físico isso, à medida do tempo. Não, dá alteração, mas não é só isso, há série de fatores, todos confluentes. Só a mudança aqui do planeta, com esse processo de ter mais energia, muda tudo. Já muda, né? Olha bem. Agora, o processo é que, pensando assim, pontualmente, a pessoa, individualmente, de modo específico, a coisa muda. Né? Aí depende da intenção, da determinação, do autodiscernimento. E outra coisa, do jogo de cintura da pessoa com a EC, com a energia consciencial. Uma coisa eu digo, repito e vou tornar a falar, e nas próximas vidas nós temos que falar muito disso. Não esqueça o estado vibracional, é a base de tudo, é a chave geral, que abre todas as portas. E outra coisa, a gente tem que abrir todas as portas para depois derrubar as portas, as janelas e as paredes. Já tem isso. Cada vez mais o estado vibracional fica como o mais importante. É importante. Quanto mais você estuda, não há mais... dúvida. Tem um cara que me falou, você depois que mostrou o que é o estado vibracional, você não precisa fazer mais nada, o seu projeto já foi cumprido, passa para outra. Isso em parte tem razão. Mas fala. A legislogia, na página 13, Sim. Essa segunda, que é as leis da multidimensionalidade derrogando o espaço-tempo intrafísico. Essa é a terceira, né? As leis da multidimensionalidade derrogando o espaço-tempo intrafísico. O problema é o seguinte, a hora que você começa a vivenciar, a sentir, a entender as várias dimensões que existem e procurar vivenciar isso, aplicando os processos da sua energia e do seu parapsiquismo, todo problema de espaço-tempo aqui, problema da cronêmica e da prosêmica, eles se modificam, dá alteração, ele fica menor. O espaço, por exemplo, se pode ir... O espaço é a prosêmica. Para o outro planeta. E o tempo é a cronêmica. Isso tudo aí muda. É aquilo que a gente vive falando. De modo que desenvolver a paraperceptibilidade altera tudo na vida de uma consciência. Então, tudo. O espaço eu entendo, porque isso pode ser uma distância bem longa, porque é de imediato, né? Agora o tempo, existe, eu sei também que existe uma diferença de tempo de lá para cá. Agora,
Depende da dimensão, eu não sei, que esse tempo varia. Não, o tempo depende dentro da pessoa, aquilo que ela sente, o que ela pensa. Tempo é igualzinho ao processo de temperatura. Nós vamos lá fora está 31 graus, aqui dentro está 22. Você chega lá e fala assim, não, para mim deve estar 40 graus, estou sentindo muito calor. Eu chego lá e falo assim, não, para mim deve estar uns 25, não estou sentindo tanto calor. Agora veja, isso o que é? É a sensação térmica minha e a sua, são diferentes. Então o processo da variável é a mesma coisa. Tem gente que está aqui e que está esperando que vai ter um telefonema, que está esperando às 4 horas da tarde. Aí vai demorar demais a tertúlia acabar. Já o outro está gostando do tema e quer continuar com o tema. Acabou e não queria que a tertúlia acabasse. Então veja, para um o tempo demorou demais, até as 4 horas. Para o outro, o tempo passou rápido demais. Então, a sensação térmica, existe também uma sensação temporal. Então, um processo aí de cronêmica, cronológico. Na projeções da consciência, se não me engano, você fala que na dimensão mental não existe tempo nem espaço. Não. Como que é essa? Porque lá você domina a situação. Agora, a hora que você vem para cá, tem que olhar. Por exemplo, essas consciências aí que nos orientam, esse negócio todo, eles não seguem o calendário gregoriano. Mas se vem para cá, tem que seguir. Porque nós aqui seguimos o calendário gregoriano. Agora não. Você está numa Comunex. Aquela Comunex não está seguindo essas coisas. Eles têm outras visões, às vezes muito mais extraterrestres ou galácticas, mais amplas, cosmovisiológicas, muito maior do que as nossas. Por exemplo, você ficou 200 anos lá no extrafísico. Esses 200 anos ele não equivale a 200 anos para aqui, é uma outra coisa. Não, 200 anos que eu coloquei foi na base do negócio, do século XVII até o fim do século XIX, dá 214 anos. Mas lá você teve uma outra sensação de tempo. Não, mas lá eu mexia com outras coisas, trabalhava com outras coisas, as variáveis eram outras. Agora, você chegou aqui, você tem que seguir, né? A cada lugar que você tem que... Vai a Roma, seja igual aos romanos. Essa é a orientação que a gente dá. Vem para essa terra, viva igual uma pessoa que deve viver bem aqui. Fábio, você podia falar um pouquinho da energia consciencial em relação à terceira e quarta idade? O problema é o seguinte, a pessoa chega na terceira idade, ou ela domina bem as energias ou não, porque aí ela já deve ter assentado o que ela veio fazer na vida. Então, ou ela é casca grossa, ou ela é gente fina. Em matéria de energia, aí depende dela. Ela tem que examinar e ver o que é isso. Ali no 51, na página 15, você Sim. fala na potencializadora sinergética máxima. Isso é energia. Ela que faz mais sinergismo, é energia. Tudo aí é energia. São as categorias funcionais da expressão, essas expressões, para mostrar o que é energia. Uma coisa muito séria aí, essa aqui, a interface consciência-cosmos. Outra, panaceia, ou cura tudo, é energia. Outra, volicionina, que é o combustível da consciência. E essa 50, professor? 50. A 50 é a pedra de toque cósmica. Pedra de toque é aquilo que a gente tem, entendeu? O desencadeamento de alguma coisa, de muita lucidez com aquilo que você vai fazer. Então a energia é justamente essa pedra de toque, a hora que toca, para dar o processo. É como se fosse, por exemplo, aquela do cara que saiu dentro da lâmpada, a lâmpada de Aladim. É aquilo, a energia é isso. A energia também é aquele árvore de sésamo, é a mesma coisa. É a panaceia. Tá bom. Val, como funciona em uma pessoa com energia reprimida? A pessoa reprimida, com energia reprimida, a força presencial. Força presencial de uma pessoa reprimida não tem força presencial coisa nenhuma. Ela é engolida pelo ambiente, pelas pessoas, pela situação. Isso é óbvio, mas para mim é óbvio isso que você falou, mas eu
eu reconozco algum tipo de força presencial em algumas pessoas que elas são reprimidas. Todo mundo tem alguma força presencial, principalmente perante um gato, um cachorro, por exemplo. Mas estou falando perante os outros. Como é que fica? Falar em gato e cachorro, eu quero esclarecer vocês que eu já vi todo o enigma do processo do Cidinho. Eu estava certo em tudo que eu falei, desde o início até o fim. Nós fomos examinar o Cidinho, o Moacir já teve contato com ele. Realmente, esse gato, ele tem cor preta, ele é pampa. Agora, a gata que eu vi era branca, e já foi uma vez só. Esse gato preto eu conheço já há muito tempo, o Cidinho, meu amigo. Eu já esteve aí muitas vezes. Agora, a branca, que eles falaram que ele era branco, não é, ele tem mancha branca, mas ele é mais preto. Agora, o que se passa? Hoje, de madrugada, 4h30, começa aquela algazarra lá na porta, lá na frente do meu escritório, 4h30 da manhã, e eu vi que tinha alguém que estava entrando em lua de mel. Era o Cidinho, junto com a Cidinha. Agora, o que se passa? Começaram a fazer aqueles arrancas daqui para ali, aquele negócio que você sabe. O problema de lua de mel de gato é terrível, faz muito barulho, aquele negócio todo. Então, eles bateram como se o Cidinho quisesse entrar lá em casa, na porta. A hora que bateu, mexeu no alarme, estourou o alarme, foi possível abrir lá, aí o cara da companhia telefona para perguntar o que houve. Eu falei assim, é o amor de 2 gatos que apareceram aqui. E eu tenho agora que bancar aqui e ver o que eu faço. Aí eu saí lá fora, conversei com os 2, mandei passear. Vocês agora vão arranjar o ninho de lua de mel fora daqui. Mas veja, eles estão certos pelo seguinte, lá em casa está escrito lá, Base Cat, desde que nós fizemos a casa. Quer dizer, uma base dos gatos. Eles devem ter lido aquilo, entenderam o que é, falaram, não, aí deve ser o nosso ninho de amor. Vamos lá, por isso que bateram na porta. Agora, vou te contar, uma barbaridade, vocês não acordaram, não, né? Não? Agora, o negócio foi depois das 5 que deu o estouro lá deles. Que era um grito danado. Eu pensei que fosse o gatão lá de casa que estivesse gritando qualquer coisa, eu fui lá ver, não era? Quando eu saí, tá os 2 lá, o preto e o branco. Aí eu falei assim, bem que eu falei que tinha visto uma gata branca, eu estava certo. Ela é branca um pouco amarela. De modo que ficou o Cidinho e a Cidinha, está solucionado o enigma, tudo bem. E o Cidinho parece que ficou tudo amigo. O povo já está falando com ele, está conversando, etc. Não sei qual vai ser o destino dele doravante. Agora, vamos ver esses próximos dias, porque geralmente essa lua de mel de gato dura 4 dias. É preciso ver se ainda vai ter mais alguma coisa nisso aí. Agora, que é engraçado né? E outra coisa, que eu fico satisfeita das minhas observações. Não errei nada nessa, acertei todas. O povo não está sabendo falar 1 milhão de coisas, me confundiu com a situação, mas no fim eu estava certo. Eu já vi mesmo a gata, a gatinha era branca, não tinha visto o preto, que eu já conhecia, ele era antigo, não estou sabendo que era o mesmo, está entendendo? E tudo óbvio. Agora o melhor da história, tudo estourou na minha mão. De madrugada, né? Como sempre. Lá em casa tem muita energia. Eles foram justamente no lugar onde tem energia, onde plantamos aquela árvore que o nosso amigo falou, nunca vi uma árvore crescer tão depressa e tão grande, com os frutos do jeito que é aqui em pouco tempo. É essa aí. É lá debaixo dessa árvore que está. Como é que é? Eu não estou escutando nada. Fala aí. Que passeia também para lindo. É esse que você está falando. Esse é o Cidinho. Ele tem uma mancha preta e tem branco no peito. É esse? É esse. Agora a Cidinha não. Ela é uma branca meio amarelada. É quase toda branca. É diferente. Agora aqui. Agora há pouco o senhor falou sobre fazer a higiene do ambiente. Poderia me explicar como se faz? É exteriorizando energia. Tudo que você puder. Roda assim, e vai limpando os ambientes, cada lugar que tem. Agora, junto com isso também, uma coisa boa é desaparecer, eliminar todos os bagulhos energéticos no ambiente. Isso também é importante. Como seria usar a energia imanente sem modificá-la? Poderia exemplificar? É evoluindo.
Seja serenão que você vai conseguir isso. Ou serenona, em qual patamar da escala consciencial isso começa a ser possível? Começa com o tenepsista, por exemplo, ele já faz isso. Ele já consegue começar a modificar positivamente. Aquilo que eu falei, a maioria aqui da turma que já começa a mexer com energia, que já faz arco voltaico, etc. tal, eles já estão a mais de 51% sem modificar a energia imanente. Há mais de um ano que pratico o circuito fechado de energias, no mínimo 20 vezes ao dia, visando o estado vibracional. No entanto, não consigo estabelecer o EV propriamente dito. Apesar do empenho de cuidar da higiene consciencial e de conhecer teoricamente várias coisas sobre o assunto. Inclusive, já fiz o curso de estado vibracional aqui em Salvador. O que posso fazer para alcançar a excelência no EV? O professor consegue sentir a presença de algum assédio que possa estar interferindo? Quais as suas sugestões? Não. A primeira coisa é o seguinte, vê o que você faz. Você está morando em Salvador. Salvador é fogo, hein? Olha bem isso aí, porque o ambiente é bravo. Examina bem o que é que a cidade influi em você. Se não influi em nada, começa a estudar o que é TENEPS, que aí vai te ajudar mais ainda. Exteriorizar energia para limpeza energética de um determinado local é terceirizar positivamente para que nesse local aconteça o melhor, o mais saudável, ou é praticar o EV nesse local. É tudo isso e mais alguma coisa que você puder com a energia. Ao se manter a retilinearidade pensêmica, desejando que aconteça o melhor para todos, mantendo pensamento positivo, sem dispersão fantasiosa, é o mesmo que encapsulamento profilático? Não. O encapsulamento você vai ficar mesmo encapsulada e com defesa. O negócio é muito mais sério. É autodefesa energética para si. Tenho dúvidas sobre a prática correta de esterilizar a energia e se encapsular profilaticamente. Sim. Encapsular, não pensa nisso agora. Domine primeiro o estado vibracional, faça o arco voltaico, estude a situação, veja o que é mega euforização. Depois você pensa em encapsulamento. Isso aí é lá no fim do curso. Outro, a volicionina é derivada da energia imanente? Sim. Ela pode vir de uma central extrafísica ou manancial? Pode. Qual a energia da vontade de onde ela emana? É energia, tudo emana da energia imanente. Como faz para acessá-la em uma condição de fixação mútua no espaço e no tempo? Lembre-se, ela é o seu combustível da vontade. Pensa nisso, você vai entender. Combustível da sua vontade. A hora que você pensa, você manda a sua vontade, é o seu combustível. Isso é a volicionina. Eu estou aqui com energia, aí eu pego lá na rosa e faço isso. Eu lancei a minha volicionina pela minha vontade à rosa. Você sentiu alguma coisa? Não, sentiu. Sentiu. Você veja lá, eu dei 5 centavos de volicionina para ela. Poder explicar a interação consciencial serenão usina protótipo. O problema todo é o seguinte, usina protótipo é aquela que serve de exemplo, de molde para as outras coisas. O serenão é justamente isso. Ele é uma Itaipu exemplar para todo mundo que está aqui. E aqueles que não estão também. Como ajudar um adolescente em dúvida sobre a escolha profissional? O amparador costuma usar outras pessoas para nos dar inspiração. Ele pode falar pela boca de outra pessoa, literalmente? Qual a questão mais séria para a formação da dupla evolutiva? Olha aqui, primeira coisa. Sobre a escolha profissional, o ideal é fazer uma análise com um psicólogo, por exemplo, para ver qual é o perfil do adolescente. Com isso, então, indicar para ele o que é melhor. Agora, com isso, examinar qual a área que ele pode se manifestar melhor pelos potenciais que ele se apresenta ao exame. Agora, o amparador costuma usar outras pessoas assim para dar inspiração. E aquilo pode a pessoa ter inspiração enorme de revelar ou de expor, fazer a autoexpressão de tudo aquilo que o amparador está falando para ela. Isso tudo é possível. Agora, qual a questão mais séria para a formação da dupla evolutiva? É a pessoa colocar num lado e no outro o que é a favor, o que é contra. Examinando o que é que os dois têm como processos afins. Se aquilo tem mais de 51%, vale a pena fazer a dupla.
Se tem menos de 51%, não vale a pena. Agora, isso tem que ser feito com muito critério, seriamente, com muito realismo, com a verdade nua e crua. Se fizer, a pessoa não vai se arrepender tanto de enfrentar e compor a dupla evolutiva. Olha bem isso, um lado e outro, e vê depois. Olha os pontos que você pode fazer. Professor, aqui no B. Professor, o que define ou diferencia a energia consciencial da energia imanente não seria o atributo, qualidade ou característica da própria energia? Não. Seria a vontade que pega a energia e usa. Que a vontade é que modifica. A energia está aí, ela tem muitas potencialidades. Mas é só a vontade, com a intenção da pessoa, que coloca a potencialidade funcionando. Pode ser uma potencialidade para matar os outros ou para vivificar o cosmos. Depende dela. Mas, não tem exemplo, nada a ver. A energia, ela não tem inteligência própria, nem tem vida própria. Mas, por exemplo, uma pessoa poderia utilizar energia e exteriorizar a energia, por exemplo, no padrão da energia imanente. Isso ela poderia fazer. Isso é legal. Tudo bem, ele poderia fazer isso. Então, o fato de uma consciência utilizar ou não utilizar a energia não garante que a energia que ela está usando seja... Todo mundo utiliza energia imanente. A vida só se manifesta pela energia. Mas eu vou tentar me explicar melhor, então. O que eu estou tentando pensar é que a definição da energia consciencial não estaria tão atrelada ao fato de uma consciência ter utilizado a energia, mas sim a característica da energia. Não, você está totalmente errado. Não é nada disso, não estou de acordo com você. Deixa eu te explicar. Vamos lá. A energia imanente é o repositório. A pessoa chega lá e usa. Agora não muda nada, ela está lá, tem todas as potencialidades, desde o serenão até a bactéria. Agora a bactéria chega e usa, o serenão chega e usa, cada um é diferente do outro. Você é a mesma coisa, eu também, ela, ele, por aí vai. Então, é a sua intenção, o seu discernimento, a sua determinação é que dá a característica da aplicação da energia. Então, conclusão disso tudo. A maioria está com energia consciencial, ou, se você quiser, a energia imanente ociosa. Não sabe usar isso. Seria não sabe. Talvez então eu realmente não tenha compreendido o conceito mesmo de energia consciencial. Tudo indica que não. Você está falando aí não tem nada a ver com o que eu sabe. Vamos ver. Você quer explicar isso para ele? Eu vou falar o que eu entendo. Eu acho que pela sutilização dos veículos é que se explica essa coisa da utilização, transformando menos ou mais em energia consciencial, deixando a energia consciencial mais ou menos próxima da imanente. Na medida que você vai evoluindo, você vai se utilizando tanto, foi uma pergunta que eu fiz anteriormente para ele, se o nosso corpo, que é a condensação de energia, se ele vai se transformando, entendeu? E daí a origem, assim, você pensar do macrosoma. Foi isso que eu pensei. Eu concordo, admito então, assim, isso. É a máquina humana, é a máquina consciencial que vai mudando, não é a energia. Eu admito, penso da mesma maneira que a Rosa está explicando, professor. Agora, onde que reside a minha dúvida? É na definição do que é a energia consciencial, energia imanente, atrelada ao fato do uso da consciência. Então, só para ler aqui no verbete, está assim, ó. A energia consciencial é a energia imanente empregada pela consciência, daí nas pensionizações ou manifestações. Sim, ela emprega com um percentual bom ou ruim, problema Tudo bem. Mas, por exemplo, uma consciência poderia pegar uma energia imanente, empregar essa energia imanente de tal maneira que quando ela produz, por exemplo, uma exteriorização de energias, essa exteriorização também seja imanente. Do padrão da imanência. Não sei se o professor entendeu. Ela só vai conseguir fazer isso se ela chegar no serenão. Não, tudo bem. Ela só vai chegar a isso se ela não chegar tem problema, Rosa. Porque a máquina dela, a máquina holossomática dela tem que mudar. de um mar imenso que é o cosmos, chamado energia imanente. Pronto, vê se você entende. William, eu acho que... Tudo você faz sabendo de energia imanente. Acho que eu estou fazendo um raciocínio diferente do seu. Eu falo assim, é a máquina holossomática que muda para você para você conseguir exteriorizar uma energia mais imanente ou não. Tudo bem, então, mas eu vou tentar novamente o ponto ali.
O fato de o serenão, por exemplo, exteriorizar essa energia imanente, o que eu quero agora... Ele usa 90% da energia sem modificá-la. Ok, você tudo bem. usa modificando ainda 49%. Tudo bem. Eu uso modificando 80%. Cada um. É que o holossoma dele é diferente. Mas então vamos ao ponto. Mental soma, tudo. O que eu gostaria de meter é a definição. Porque se é possível uma consciência, seja ela quem for, serenão ou quem for, utilizar essa energia e produzir alguma coisa que é imanente, a definição que está aqui no verbete não se aplicaria a esse caso. Você me perdoa, está tudo certo, não vou mudar nada. Você entende. Professor, não mude nada, só me ajude a entender então. Não precisa mudar nada, mas me ajuda a entender a questão. Eu vou ler a definição para você. Vamos lá. A definição, gente, ela tem uma linha e meia só, que é de propósito. Veja só. E é um assunto que é o primeiro assunto que eu falei em Conscienciologia, foi energia consciencial. Presta atenção. Me ajuda. A energia consciencial é a energia imanente empregada pela consciência nas pensionizações ou manifestações em geral. Fim de papo, tá certo? Professor Valdo, ele é da física. Em geral, não sobrou nada. Ô, William, aplica o limite. Aquele limite que a gente conhece, entendeu? A tendência vai convergindo para a energia imanente. Professor. Gente, se alguém aí pensa igual ele, me convença, por favor. Estou aqui. Eu acho que veja, é que talvez eu gostaria de... Modestamente esperando alguma luz que ainda não apareceu. Oi, professor. Pode falar. A questão é porque o professor Valdo... Onde está a pessoa? Eu não sei. Ah, tá lá. É porque quando você perguntou se era possível usar sem modificar nada, então ele está considerando que essa energia que foi usada continuaria imanente. Não é mais ou menos tudo continua imanente. Veja, eu vou tentar de novo, professor. Talvez eu não esteja me explicando bem. De um mar cósmico de energia imanente. Fim de papo. Talvez eu não esteja me explicando bem, professor. Vou tentar por analogia. Até agora você já explicou 5 vezes, eu não entendi nada. Vou tentar só mais uma então, tá? Vou tentar por analogia. William, supor uma condição lógica aí. Toda energia consciencial é uma energia imanente aplicada, mas nem toda energia imanente aplicada é uma energia consciencial que é do serenão. Não tem problema, tudo bem. William, só te interromper, eu quero só botar mais uma pergunta, que eu também estava pensando, mais ou menos na linha que você está pensando, talvez ajude a complicar um pouco, né? Vamos nessa, eu sou da complicação. Não, pessoal, o que eu estava pensando é o seguinte, ó, você modificar a energia imanente é sinal de involução? Não. É negativo? Se ela for anticosmoética, mas se você modificá-la para produzir, você está ajudando ela cosmoética. Agora, veja, se você não modifica ela, você é sempre cosmoético. Esse ponto que eu não estava vendo. Então, a vovozinha para você e para ele. Não, Valdo, então vamos nesse ponto assim, é isso que eu queria entender. Se você não modifica ela, então quer dizer que a energia imanente por si só, ela é cosmoética, independente. Gente, é o cosmos. É o cosmos, né? Não é neutro. Ela não é cosmoética, ela é o cosmos. Não, professor, mas sabe por quê? O verdadeiro cosmos é a energia, é o único agente, o recurso, a ferramenta, o instrumento que a gente tem para viver. Não é aqui. O que é esse corpo? Nada mais que energia imanente que foi modificada bioquimicamente para compor um troço, que é um instrumento, chama soma. Tudo é isso. O que é isso? Energia imanente que foi modificada para fazer um troço, chama molécula. É porque eu estou olhando assim, a energia como sendo assim uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal. Se ela é uma ferramenta, ela é neutra. De quê? Eu disse para ele, discernimento, intenção, determinação, a confecção de algo positivo. Esse algo positivo se chama interassistencialidade. Se a pessoa está fazendo isso, está tudo bem, ela está no caminho. Agora, vê se vocês modificam. Eu quero modificar. Não modificar, para a gente é aprofundar a compreensão. Eu tenho uma outra pergunta nessa linha. Sim. A energia, quanto mais egóica for a consciência, ela vai Quanto mais o quê? Egóica, egoísta. Sim. Ela tende a ser mais consciencial. Quando ela é mais egóica, quando é mais altruísta. Só não, ela tende a ser mais animal, quer dizer, ela regride. Certo.
E o contrário, quando ela passa a ser mais ela tem que ser mais serenona. E ela vai para a para serenidade. imanente. Ela vai para a imperturbabilidade. A situação é essa. Professor, só mais uma coisa. Como saber qual é o percentual da nossa manifestação, se tem mais energia imanente ou mais energia consciencial? Tanto faz quanto tanto fez. 51% de energia consciencial, 49% errada. Mas o ideal será utilizar mais energia imanente? O ideal seria você montar o serenão. O serenão já deve estar chegando mais de 90%, ele nunca modifica nada. Então fica tudo bonitinho, imperturbável. Isso, então. Chama serenidade, a imperturbabilidade. Esse é o serenão. E como conhecer esse percentual da nossa manifestação nesse Não, eu estou modelo? falando aqui em tese, de um ponto de vista didático. Considerando que vocês são fora de série, então eu considero 51% que já passou da média, né? A maioria aqui é isso. Aqui, ó, no duro mesmo, eu acho sério. É mais de 51%. Tem gente aí que é capaz de fazer até talvez 70% sem modificar nada. Professor, eu gostaria de apresentar mais uma ideia, se for possível. Pode ser? Pode. Eu vou propor um experimento aqui, imaginário, né? Imagética. Tá? Eu trago para o professor 2 baldinhos, tudo bem? 2 o quê? Baldes. Balde d'água, por exemplo, balde. Ou caixa, ou balde, 2 em volta. Num vai ter um tipo de energia que seria energia imanente. No outro, um tipo de energia consciencial. Eu entregaria para o professor, pediria, professor, poderia analisar e ver qual o padrão de energia? Aí suponhamos que o professor analisa e fala para mim. Não, esse balde... Não precisa de nada disso. Deixa eu só concluir para ver se... chegar no lugar, chegar assim, ver energia e falar, aqui é cosmoético ou anticosmoético? Professor, mas só para tentar mostrar o que eu estava pensando. Aí o professor vê se eu estou pensando bobagem. Aí o professor faz a análise e diz para mim, não, nesse balde aqui, o padrão de energia é imanente ou próximo da energia imanente. Nesse aqui... Não, eu vou dar o percentual. Um percentual, o professor me dá um percentual. E vamos supor que um percentual... Esse aqui está poluído, esse aqui está limpo. Isso, por exemplo. Aí eu te pergunto, professor, faz diferença se uma consciência usou ou não usou aquela energia para que o professor possa definir, ou para que a energia tenha características de imanente ou consciencial? O cara está lá na Europa, eu sinto daqui a energia dele. Tudo bem, mas na hora que o professor faz a análise, aquela característica não é uma propriedade daquela energia? O processo não é isso não, presta atenção. É aquele objeto, é igual você. Eu chego aqui, analiso o Luiz, então eu falo com ele, não, a sua energia é tanto. Analiso você, sua energia é tanto. Analiso ela, a energia é tanto. Seu objeto. Então, o meu argumento, professor, tudo é energia. Em síntese é o seguinte. Tudo é energia. Mas o meu argumento em síntese é o seguinte, que o balde 1 com energia imanente e o balde 2 com energia consciencial. Não, não existe isso, é besteira. Os dois têm as duas coisas. Mas deixa eu, só por hipótese. Bobagem, mas tá professor, errado. só por hipótese. Você só tá por hipótese. besteira. Olha, mesmo que seja percentual e tudo, mas só por hipótese. Só para o professor entender o que eu quero dizer. Não existe isso. Mas só para o professor entender. Olha. Ele está querendo separar demais dentro de um balde a energia sua, só sua, de bicho, e a energia do serenão ou a energia pura. Isso professor, é mais difícil do mundo. Mas professor, é? Professor, admita isso como hipótese. Uma loucura minha. Uma loucura minha, do seu aluno, mas uma hipótese do seu aluno. Okay, aí o professor vai lá e fala, seu raciocínio está errado aqui. Eu vou concluir agora o raciocínio, tá? Lembrando, balde 1, energia imanente, balde 2, energia consciencial. A minha teoria, a minha hipótese aqui é a seguinte, é que o fato de uma energia, o fato de uma consciência ter exteriorizado ou não aquela energia, ter utilizado ou não aquela energia, isso não faz tanta diferença na definição de que aquela energia é imanente ou consciencial. Vamos supor que eu pudesse pegar essa energia imanente direto do cosmos, pôr nesse balde e dar para o professor. Ou se um serenão pôs energia ali. Isso aí não muda nada. Você pode mexer, usar a falácia que você queira. Presta atenção, vou ler tudo de novo. A energia consciencial é energia imanente empregada pela consciência nas pensionizações ou manifestações em geral. Se você quiser, só para esclarecer você mais, já pode falar assim. Essa energia, então, tornada consciencial, que vem da imanente,
Depende a modificação que a intenção, a determinação e a autoconsciência da pessoa fez. O mais banana para o resto. Não tem nada demais, eu não preciso acrescentar isso aqui, já está íncipo. Está aí dentro. Não precisa nada. Agora, ó, qualquer outra coisa, é bom você pegar tudo que eu já escrevi sobre energia. Você tem aí uns 1000 verbetes falando sobre isso. Lá fala essas coisas todas. Não adianta forçar a barra. Não é por aí. Agora, o que eu quero é o seguinte, vamos ver se vocês entenderam. Existe energia no cosmos. A hora que você usa essa energia, você tem que usar sem modificar essa energia. Se você modificou alguma coisa, ainda é muito errada e é consciencial. Se você não modificou, eu não sei, por exemplo, se uma consciência livre já consegue usar a energia do cosmos sem modificar. Ele pode falar, não, eu ainda modifico. Tem 2% que eu não consigo ainda. 98% eu já consigo. Professor, aí o professor me ajudou bastante, porque aí reside um problema no meu raciocínio. O meu raciocínio... Eu estou falando agora desde o início, é você que não percebeu. Não, está tudo só bem. Pensando dele. Você está priorístico. Não, tudo bem, professor, mas... Pensa o que eu estou falando. Depois você pensa no que você está falando. Então, eu estou pensando agora no que o professor acabou de falar. O professor falou assim, se eu entendi bem, que o professor não sabe se há alguma consciência que conseguisse usar a energia... Nem a consciência livre. O próprio Serenão, então, não faria isso. Eu falo o seguinte, na consciência livre, eles devem estar falando nisso no outro nome, até o nome é outro. Não é energia, é outra coisa. Pum, pum, pum. Pode ser o pum que começou o código. Tá. Reside então aí... isso tudo muda. O negócio mudou tudo. Então, se eu falar a última coisa, eu paro de chatear aqui. Mas assim, reside aí um outro problema, que é um problema didático. Né? Então, por exemplo, a gente vai numa aula de conscienciologia, é muito comum o professor apresentar, não, você vai absorver energia imanente da natureza, né, e tudo mais. De tudo, qualquer coisa, pessoa, bicho, planta, pedra. Essa energia As pedras têm energia. Tudo tem energia, né? Você vai encontrar tudo. O SA aqui, ó, tem energia, aqui, ó. A energia, toma. Então, aí o professor lá na aula diz assim pra gente, não, você pode absorver energia aqui, por exemplo, das plantas. Essas plantas, ou dos animais, o que for. Aí é que vem o fitoectoplasma, o zooectoplasma, o neuroectoplasma, por aí vem. Então, mas a gente diz que é um padrão de energia próximo do imanente nessa hora, a gente fala. Quando a coisa é positiva, é cosmoética, ele não modificou. Então, o negócio é não modificar o que existe no cosmos. Então, se a consciência, se passou pela consciência, e o padrão de energia imanente, o fato de passar ou não passar pela consciência não é o que define a energia. É o que define, sim. Energia chama energia consciencial. A definição que eu estou dando é de energia consciencial. De energia. A gente não adianta você forçar que você está não quero forçar, eu estou sendo muito sincero aqui no sentido de apresentar a questão. Eu entendi o que ele falou. Assim. Porque assim, ó, outro dia eu fiz uma pergunta. A lógica que eu vejo que ele está falando é o seguinte: se uma consciência, um serenão, por exemplo, ele pega uma energia imanente e ele modifica, aí virou energia consciencial. Só que vamos supor, os 99% que ele não modificou, quando saiu dele, aquilo ainda é energia imanente. Tudo é energia imanente, todo lado. Então, mas o que saiu dele... Aqui tem energia imanente. Mas olha só, como ele está dizendo o seguinte, ó, o que saiu da esterilização do serenão, como é energia imanente, se você pegar a definição, aí tem um problema na definição nesse sentido. Me perdoa, mas não tem. É porque ele não modificou. Porque o empregado ainda continua sendo imanente. Me convença dessa, me persuada com isso. Não dá, é errado. É porque a energia consciencial pode ser energia imanente. Tá, eu entendi o ponto que ele colocou assim. Agora posso dar a minha opinião? Cinco praças. É simples. O que existe, não existe energia intocada. Né? O que existe é uma retransmissão, né, de algum nível, e se aquilo se mantém em harmonia, dentro da harmonia cósmica, que é a cosmoética, aquilo é imanente. Independente se passou ou não passou por uma consciência universal. Mas o independente se passou ou não passou é o ponto que eu estava tentando defender. Sim, mas esse é o ponto. Se é independente, aí a definição dizendo que depende que é o problema. Há uma nuance Há uma nuance de definição disso que ele falou. Uma coisa impressionante é essa definição.
É uma questão de lógica. Uma definição com palavras simples. Porque a definição dele não é mateológica. O que a gente E ela é mais não tem mateológica. jeito de ser atacada. Essa é terrível. Na hora que eu li aqui uma definição com uma linha só, uma linha e meia. Pois né? é, isso é terrível. Eu acho que eu não sei, é aquela questão de lógica, eu acho que a gente está pegando. Acho que toda energia consciencial é uma energia imanente empregada. Mas não está dizendo que toda energia imanente empregada tem que ser uma consciencial qualquer, ela pode permanecer imanente. Sim, mas é porque então é a tendência de quando você tem um holossoma bem purificado, bem sutil, é de você não mexer na energia imanente. Ou seja, a energia consciencial, que foi energia imanente empregada, ela sai com a cara da energia imanente. Qual é o problema então, disso? É uma retransmissão harmônica. A definição está retransmissão totalmente harmônica. Agora, tem um aspecto. Eu te recomendo a ver lá na taxologia 60 expressões relativas às categorias funcionais específicas da energia consciencial ou individual. Aí você vai entender que é muito mais do que isso que você está falando aí. Tem 60 aqui. Professor Val, tem um aspecto que complementa, que aí eu acho que tira o foco da discussão que o William está trazendo, que é a questão da qualificação, que fala de pensene. Então é a empregação, é o emprego da energia nas manifestações pensênicas. Então quando fala em pensênico, está envolvendo o pensamento e a energia. Eu não vejo modificação nenhuma em qualquer parte, inclusive dos pensênicos. Eu não sei o que você quer falar. Eu digo, que ela se torna consciencial à medida que o pensene daquela consciência modifica. Mas nós sabemos, mas isso não modifica nada. Que tá aqui, então, eu estou dependendo dessa ideia, de nada. Que a definição está correta por causa disso. Modifica nada. Que tenha pensene. Olha, eu não acrescentei nada nesse debate hoje até o momento. Tem alguém que pode me acrescentar alguma coisa, enriquecer alguma coisa? Não viu lá? Entrou aqui, saiu aqui. Fala lá, Érica. Eu estou achando a discussão particularmente para mim enriquecedora. Então, acho parabéns para quem trouxe o debate. Muito bom. Né? O William é muito bom porque ele entra... Tem lógica e defende, né? Tem sustentabilidade, é muito bacana. Eu tenho aqui uma outra dúvida que eu queria compartilhar com vocês e tentar também entender melhor. Sobre o nível da energia consciencial das plantas. Sim, porque quando a gente trabalha a questão da fitoenergia e está tentando medir o nível consciencial das várias formas de manifestação de vida, e, por exemplo, a gente entra em contato com o fluxo que seja do cosmos, que consegue captar bem a energia imanente, e ao mesmo tempo vivencia práticas energéticas que otimizam o nosso corpo, que otimizam nossas atitudes, e vem essa discussão sobre o quanto de energia imanente eu consigo passar pelo meu holossoma e exteriorizar em favor de outras pessoas. Ou da vivência da mega euforização aqui. Como é que eu consigo replicar por mais tempo, que esse é o meu tema de interesse, né? Como é que eu consigo replicar por mais tempo esse padrão de energia? Ou quais as técnicas, ou como é que eu faço para manter esse padrão? O caso é o seguinte, as pedras no raciocínio nem têm vida. Elas têm energia, porque fixa apenas, que cria aí o duplo dos objetos. O vegetal não tem inteligência avançada, mas já tem vida. Mas eu também não entendo nada de energia. A zoologia, todo sub-humano, não tem ainda uma inteligência adequada para ter noção disso e saber usar a energia com lucidez. A maioria da humanidade, principalmente nessa Terra, eu não sei como é que são nos outros planetas, mas a população desse planeta, mais de 51% não entende nada de energia. Einstein não entendia nada disso. E é considerado o maior cientista que já houve e tal, um milhão de coisas. Então, banana para esse negócio todo, desses princípios conscienciais para trás, que não vale nada em matéria de energia. Nós agora estamos começando a despertar para saber disso. A turma que fez curso intermissivo, o povo que mexe com o processo do discernimento, o autodiscernimento, colocando acima da boa vontade, da boa intenção, aquela pessoa que pensa em cosmoética, o outro que já pensa em prioridade, o outro em evolução, essas pessoas então estão começando a ver o que é essa energia. Essa energia sempre existiu, sempre vai existir, tudo indica do jeito que está aqui, a situação. Parece que a evolução vai sempre. Então isso aí vai sempre ser assim. Nós não sabemos nem 1% da realidade dessa energia, com tudo isso que eu escrevo aí na Enciclopédia da Conscienciologia. Já tem mais de 8.000 páginas que a gente está falando nisso.
E é muito pouca coisa que a gente sabe sobre isso. Eu uso a energia aquilo que eu posso, mas... Por isso, essa definição simples e acachapante que está aqui, é a que esclarece mais. A energia consciencial é a energia imanente, quer dizer, é o cosmos que está aí, que você pega e usa. Agora veja, em geral, tudo quanto é manifestação. Agora, a manifestação da pedra, a pedra não tem vida, mas você pega uma pedra e joga, a energia que vai com ela está indo. O negócio está ali, ela está se manifestando. É um tipo de manifestação da consciência. Então, conclusão de tudo isso. O negócio é caminhar para a mega euforização, para fazer a interassistencialidade e a pessoa chegar na dispersidade. Aí ela vai começar a entender a aplicação prática, objetiva, palpável, concreta da energia consciencial. Agora, até lá, tudo que se usa por qualquer planeta, em qualquer galáxia, seja onde for, em qualquer dimensão, estão usando energia imanente. Professor. A energia imanente pode ser o Deus, pode ser o primo pensene, pode ser a causa primária, pode ser a inteligência maior do universo, pode ser a substância preta, negra, branca, o diabo a quatro. É energia imanente. Essa que é a realidade. Professor. Sim. Aqui, tem pessoas que veem as energias conscienciais que são exteriorizadas de uma pessoa para outra. Então a energia tem alguma característica, como se fosse um fluido sutil. Sei, mas essa energia que nós estamos falando já é outra coisa. O nome que eu dou para ela é volicionina. Tem lá mais de 120 palavras nisso que eles dão para essa energia. Está no Projeciologia. Essa que é a energia consciencial. A energia individual. A energia sua, minha. Mas quando eu exteriorizo para uma outra pessoa, não é essa energia que vai se exteriorizar para... A hora que você exterioriza, depende do que é. A energia é sua, de qualquer maneira, você é um veículo. Agora, pode ser que tenha um assediador, pode ser que tenha um amparador, pode ser uma concener, pode ser o central estatística de energia, pode ser o diabo a quatro. Se eu estou exteriorizando para ela, com a minha vontade... É energia, é a sua volicionina. Minha volicionina. A sua energia, sua, certo. Da sua vontade. Agora veja, eu coloquei o nome, eu não coloquei energia conscienciolina, não. Eu coloquei volicionina. Eu já estou muito mais depurado, a coisa está lá na frente. É a volição, é a intenção da pessoa que mexe nessa energia. Professor, então, é a consciência que mexe, mas na verdade, é a intenção dela. É a volição, é a vontade. A vontade é a maior força da consciência. A definição aqui... Então, a volicionina, para mim, de todos os 120 nomes que eles criaram, essa que eu criei, é a mais correta, a meu ver. Por isso que eu coloquei. A definição que o senhor deu de energia consciencial, energia imanente empregada. Eu não posso vampirizar... É a mesma coisa. Eu não posso vampirizar uma pessoa. Por exemplo, a Fafá. Eu posso vampirizar ela e usar aquelas energias conscienciais que não são imanentes? Pode. Então, no caso aqui não seria uma violação da definição, porque eu estou usando energias conscienciais de outra pessoa. É sua manifestação, presta atenção. Você não entendeu? Aqui, ó. Pela consciência nas manifestações ou manifestações em geral. É tudo. A vovozinha está no meio. Mas no caso eu não estou usando energia imanente, estou usando energia consciencial de outra pessoa. É a mesma coisa. A energia consciencial é derivada da imanente. Não existe outra. Você não faz a energia só sua. Você modifica a energia consciencial. Você não criou nada em matéria de energia até hoje, nem vai criar. Você usa o que já existe. Você é um plagiador de código. Eu sou, todo mundo aqui é. Essa é a verdade. Professor. Se você for entender por aí, a coisa fica mais clara. Esse fluxo de energia... Agora, vocês sabem que isso, no início do Instituto, viu, o chefe? No início do Instituto tinha essas brigas todas. Você sabe o que é isso, né? Que as pessoas querem mostrar alguma coisa do egão. Ela não quer que o ego dela seja pisado pela realidade do cosmos. Esse ego tem que aparecer. Eu só gostaria de entender. No Instituto tinha gente que brigava comigo. Lá em casa, no Centro da Consciência Contínua, tinha gente... A discussão era mais ou menos essa. Agora, veja, tudo defendendo a energia consciencial, que não é essa que a gente fala, porque eles não querem isso. Eles querem alguma coisa.
De modo que você é uma M. E outra coisa, quem é que não carrega matéria gasta? Se nós formos olhar, se alguém aqui passou um dia sem ir ao banheiro, tem mais matéria gasta que o resto. Nós somos isso. Energia consciencial, derivada da imanente. Então, você entendeu? Se eu estiver esterilizando energias agora, por exemplo, sim, eu posso conseguir esterilizar com certa velocidade, quer dizer, essas energias aí tem todas as manobras de energia, para a pessoa ver como é que é. Olha então, o curso do então essas energias, elas têm uma certa propriedade quando elas fluem. E, por exemplo, eu quero fazer uma analogia com o intrafísico, por exemplo. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, a gasolina, por exemplo, ela não é energia, ela tem energia. Mas esquece isso, esquece a física que você está entrando no buraco. Olha serenão, esqueça a física. A física não te leva a nada. Outra coisa, o serenão, ele esteriliza energias imanentes. Então, vamos supor que esteja esterilizando para mim, então não é uma coisa que nada. Que energia imanente. Pensa o serenão que consegue manter a lucidez na fase uterina. Pensa nisso. Então, que energia que é que ele tem para manter essa lucidez? Como é que é possível isso? Professor, ele como feto. Professor, aí a coisa muda de figura. Se o serenão estiver esterilizando, a pessoa esterilizando, ela coloca os pensenes na esterilização. Então, se eu estou pensando positivamente, eu posso assistir uma pessoa que está carregando pensenes assistenciais. Então, se o serenão for assistir aquela pessoa enviando energias imanentes, como é que aquela pessoa vai se sentir melhor? Esquece o processo de imanente e de consciencial. Estou vendo que você está tendo dificuldade com isso. Então, esquece isso. Faz de conta que isso é apenas um rótulo. É um estereótipo. Esqueça isso. Há uma energia que você usa. Você usa ela conscientemente, corretamente, cosmoeticamente ou não. Acabou. De papo. Não interessa com quem, de que modo, onde, o dia, a hora, branco ou preto, alto ou baixo, esquerda ou direita, banana para o resto. Acabou. Você vai entender. A definição é justamente isso. Observa que você vai ver. E não adianta querer modificar isso não, porque senão vai complicar todo mundo. Aí sim é que eu vou ter muita gente reclamando de mim. Você está incoerente, está errado, olha isso aí, não está correto, contraditório. É a vovozinha, não tem nada. O troço está aí bem claro. Agora aqui, apesar de já ter feito o CIP há 1 ano e meio, ter participado de laboratórios, ECP1 e ECP2, e procurar fazer MBE algumas vezes por dia, sinto que ainda não experimentei o EV de fato. O que o senhor sugere para abreviar o amolecimento dessa casca grossa? Olha, é fazer os nossos cursos, estudar as coisas, ir nas dinâmicas, ir nos laboratórios, aquilo que você puder. Quando você puder, entra nessa. Qualquer coisa, tem vários campi de conscienciologia hoje. Depende de onde você mora, vê o que você quer, como é que você faz. Vai em frente. Tem que trabalhar com o processo do EV. O senhor disse que quem tem mais energia domina quem tem menos energia. Sendo assim, pergunta, existe assediadores tão energeticamente fortes que se torna difícil serem dominados por amparadores igualmente? Não. Amparador, ele é técnico, ele já conhece isso, por isso que chama amparador. Assediador não consegue chegar perto de amparador, não. Agora, que tem muito assediador e mega assediador que domina um monte de gente, domina porque eles têm mais energia do que os outros que são frágeis. Existe alguma ordem de estudo da conscienciologia para que podamos organizar melhor as ideias? Depende. Uma coisa boa é o seguinte, se você ainda não leu Nossa Evolução, leia Nossa Evolução, que às vezes ele pode te dar uma ordem disso. Agora depois, vê o que você faz. Em tertúlia recente, o senhor mencionou, en passant, o estudo da consciência cósmica por um médico canadense. Gostaria de saber o nome do médico ou alguma obra escrita pelo mesmo. É só pegar aí. Pega para mim aí no Projeciologia, o nome lá do nosso amigo, Consciência Cósmica, que é o que ele escreve lá. Ele era um médico canadense, andou escrevendo. Você sabe o nome dele? Outro, eu vou voltar a falar daqui a pouco com você. Energia imanente é a mais sutil, e energia consciencial depende do nível de evolução da manipulação de energia. É isso? Yes.
Logo, o serenão utiliza energia consciencial tendendo a energia imanente. Sim, sem modificá-la. O termo que eu uso é isso. Se você usou sem modificar, você está ficando cada vez mais evoluído. Quanto mais você usa sem modificar, mais evolução você tem. Falando em dupla evolutiva, sou psicanalista e conheci a Conscienciologia em outubro passado. O homem com quem me relaciono é 16 anos mais jovem que eu. Não tem faculdade, mas sua personalidade me atrai. Ainda não moramos juntos e, na verdade, tenho medo de começar a ter netos por saber que sempre fui uma carente afetiva. Com ele não me sinto assim. Poderia comentar? Olha, depende da sua idade. Agora, esse negócio, você é psicanalista e é 16 anos mais velha do que ele, esse negócio, a personalidade que atrai, se divide esse negócio do ponto de vista físico. Olha as coisas da psicanálise em você. Qual é a sua pulsão dentro do processo sexual? Olha bem essas coisas aí com isso aí que você tem que ver. Agora, outra coisa, ele é preciso saber o que ele faz, se ele vai te entender melhor, etc. Tal. Olha também o aspecto intelectual dele. Isso aí é importante na sua dúvida. Quando eu sei que estou exteriorizando energia imanente sem modificá-la, a hora que você ajudar todo mundo e virar serenona. A consciência e a pensenização não constituem atributos da energia imanente? Tudo parece que vem dela, mas eu não sei, isso aí precisa a gente ver. Pensamento ou ideia, sentimento ou emoção, o que tem? Nessa dinâmica, a energia modificada de imanente pura para consciencial em percentuais. Pensene, sim, é por aí. A Comunicons anuncia o lançamento do programa diário na rádio CBN. CBN Autoconhecimento. Início, segunda-feira, dia 21, amanhã. Horário, 18h45 a 18h50, de segunda a sexta. Entrevistador, Marcelo Silva. Ele está aí. Frequência, CBN 1320 AM. Direção e produção, Comunicons. Você quer falar alguma coisa? É bom? Não, eu quero... Esse programa é um programa que ele é organizado pela Comunicons, está aí a Solange também, que vem trabalhando fortemente nisso, para poder falar. A gente quer convidar que vocês ouçam, é um programa de entrevista, a gente tem entrevistado os nossos professores, pesquisadores, autores de livros da CCCI, e sempre tem assim, ele ocorre de segunda a sexta, são 5 minutos todos os dias, e que divulguem também para os amigos de vocês, tá? O pessoal, ele vai para lá, ele fala uma linguagem que vai ser acessível, o pessoal entender, e para poder compreender como que a conscienciologia pode se aplicar no dia a dia deles, a partir do exemplo de cada pesquisador que se apresenta. Acho que a Solange pode falar um pouco também. O programa, por semana vai ter um tema, é como se fosse uma novela conscienciológica. Então, começa de segunda a sexta, vamos dizer, bioenergias, um exemplo. Então, de segunda a sexta vai ser aquela entrevista com o mesmo professor. Na semana seguinte vai ser um outro programa, um outro tema. Então, esse tipo de quadro foi até sugerido pela própria CBN, que nos deu 5 minutos. Então, um programa que poderia ser de 30 minutos, né? 25 minutos, ele foi partido e nós fizemos essa reprogramação do horário para encaixar nos 5 minutos deles. E a gente pede assim, bastante divulgação até fora daqui, porque todo programa tem aqueles patrocinadores do programa. E nós estamos entrando sem ter que pagar nada para a CBN, né? Então isso aí já é uma vitória que eles estão assim, em parceria com a gente. Então, quem puder, o horário é 18h45 às 18h50. Horário nobre de muita gente que está saindo do trabalho e está dirigindo o carro. E outra coisa, é AM, não é FM. É 1320 a frequência. Então, é só clicar no 1320 AM que entra o programa. E quem tiver sugestões também, né? A gente está recebendo lá na Comunicons. Amanhã, segunda-feira, é o primeiro lançamento, é o primeiro capítulo da novela. Então, é toda segunda, é um assunto. Amanhã, Marcelo, quem fala amanhã? Olha, deve começar com o professor Amaury Pontieri, falando sobre pré-cognição. Então ele vai falar durante a primeira semana o tema pré-cognição inteiro. A gente já trabalhou com o livro da professora Vera Hoffmann, entrevistamos o Djalma,
entrevistamos também o professor Alexander Stein, ou seja, já tivemos uma série de pessoas que foram falar dos seus temas e que ao longo da semana a gente vai colocando um tema por semana. Nós para começarmos esse tema, essa parceria, nós já tivemos que fazer 6 programas para que a CBN pudesse aceitar, porque senão faz um. Na semana seguinte não tem continuidade. Então já tem sido, nós temos feito esse trabalho, né, Marcelo? Já temos há mais ou menos uns 2 meses, né? Estamos com 10 programas gravados, já tem dá 10. Um período já grande, a gente já tem uma sequência de gravações também. Ok, obrigada. Jack, voltando aí à pergunta do Davi sobre o estudo da consciência cósmica. Aguenta lá. Ó, isso aqui é o Projeciologia, 10ª edição. Página 1017. O número da bibliografia é 218. O nome do autor é Buck, é B-U-C-K-E. Agora o outro nome dele é Richard Morris Buck. Agora o título, Cosmic Consciousness, A Study in the Evolution of the Human Mind. São 346 páginas, essa é a 3ª impressão. Foi publicado pela Citadel Press, Secox, em New Jersey, Estados Unidos. Agora, fala-se sobre projeção na página 7, na página 8, na página 60, 61, 62, 63. Está tudo aqui. O livro tem 23 centímetros, esse aí era brochurado, uma edição em inglês e tem também em português. Eu estou dando aqui o original da época em inglês. Agora, esse é considerado um clássico sobre consciência cósmica dentro dos processos aí de iniciação e outras coisas mais. Por isso que eu falei nele. Agora, esse cara era um médico canadense. Agora é só pegar, olha bem, de Citadel Press, Secox, lá de New Jersey. Eles publicam Cosmic Consciousness. É só olhar que você vai ver o que é. Agora, ó. É muito fraquinho ainda esse livro dele. Foi o primeiro que foi lançado sobre essas coisas. Mesmo com 346 páginas. Mas ele aí acha, por exemplo, que o meu amigo, sabe? Aquele do romance, que chama Honoré de Balzac, tinha consciência cósmica. Bobagem. Besteira. Tá entendendo? Eu conheço as duas coisas, não é bem isso. Então, de qualquer maneira, o livro é importante porque ele foi uma parte básica que lançou o estudo da consciência cósmica de modo geral. Aqui no ar. Quando você acessa uma central extrafísica de energia, você está acessando energia consciencial ou energia imanente? Eu estou acessando aonde eu posso. Por exemplo, se é de um amparador, vem dele já é consciencial. Se é da central extrafísica, é do povo que trabalha lá. Se é de um serenão, é do serenão. Então é consciencial a energia da... A maioria que a gente mexe. Agora, a energia consciencial pura que você vai mexer é aquilo que você pensa, aquilo que você evoca, sem nenhum objetivo, sem objeto. Uma evocação díspare. Você está entendendo? Dispersa. Essas vezes né? Então o problema nosso não é esse. Isso tudo aí é estereótipo, é bobagem, é rótulo. É esquecer. O problema é ver que isso aqui, ó, da definição, vou ler pela 5ª vez. A energia consciencial é a energia imanente empregada pela consciência nas pensionizações ou manifestações em geral. Quer dizer, não é a energia do vizinho, nem do cachorro, nem da mangueira, nem da pedra, nem do rio. É a energia imanente. Agora aqui. Outro dia eu estava dirigindo tranquilamente e outro motorista julgou o carro contra o meu e de outras pessoas forçando a passagem. Saí para o acostamento para não ocorrer nada. Porém, eu tive um surto de maturidade e uma recaída de vingança. Fui atrás dele e fiz a mesma coisa com ele. Não aconteceu nada, mas as minhas energias ferveram. Quer dizer, você voltou à vida animal das vidas anteriores. Essa energia tudo negativa, tá certo?
No verbete sobre assim, a definição de assimilação é que seja feita pela vontade e haja avaliação das energias. Posso considerar que eu fiz uma espécie de assimilação involuntária da energia dessa pessoa e não consegui desassimilar? Não, é pior que isso, eu vou te explicar. Logo me arrependi porque foi um ato injustificado, mas demorei para desvincular o pensamento. Agora eu vou, essa pessoa é de Londrina, é um senhor. O caso todo eu vou te explicar o que é. Na hora que o cara passou e fez isso com você, ele já estava com o assediadorzinho, bem bonzinho, que domina o processo dele. Ele então, o assediador, considerou o negócio. Aí ele sentiu que passou em cima de você, começou a rir de você, viu que você ficou danado ali, falou, opa, tem mais uma presa, mais uma vítima. Foi em cima de você, encavalou, quer dizer, colocou mais uma canga. Ele então fez 2 serviços. Esse assediador é super eficiente. Fez com um e depois fez com o outro. E você caiu de 4, bobamente. Olha a próxima vez. Quer dizer, você está ruim, porque possivelmente está precisando de entrar até em assediador por encomenda. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Eu tenho que explicar para ele, porque está muito jejum. É o jeito, eu não estou falando o nome da pessoa, só falo que é o senhor de Londrina. Então veja bem, você não está sabendo nada. Agora, o seu autoassédio é violento. Que uma coisa dessa, o cara cortar o outro aí, ele achar ruim em fazer isso. Uma pessoa que ainda faz isso com um carro é muito primário. Escuta, precisa ver a sua idade, como é que você reage para as outras coisas, se você fuma, como é que é seu jeitão, porque deve ter outras coisas atrás disso. Você está muito assim, entregas baratas, ou entregas traças, não é isso? Está demais. Foi muito fácil. Agora, o que é bacana em você tem um aspecto muito bom, que é um trafó, é a sua confissão. Essa confissão já mostra que você está querendo melhorar. E outra coisa, você não está confessando para padre, nem confessionário de igreja católica, tem paciência. Nós estamos falando aqui para analisar o processo. Agora, vê se você me entende. Cuidado para outra vez. Você vai dirigir hoje? Olha bem. Não entra nisso de novo. Não é isso? Outra coisa. Meu pensamento está correto, a energia está disponível a tudo e a todos. Portanto, a minha vontade rígida com cosmoética faz com que ele quer que eu vá, mesmo que a energia de um ambiente não seja ainda com cosmoética, a presença de uma consciência com lucidez, discernimento cosmoético, vai limpando e modificando tudo? Sim, é isso mesmo. Com esse pensando é que vamos evoluir? Yes. Portanto, energia, vontade, discernimento cosmoético é a base de tudo? Sim. A pessoa não escreveu. De outra vez você põe seu nome, porque senão eu não leio. Eu não leio nada que seja anônimo. Eu fiz questão porque vi que a pessoa está perguntando uma coisa muito singela. Agora aqui, quando o serenão sente as dores da humanidade, ele está absorvendo e filtrando energia consciencial ambiental, tornando energia imanente total ou parcialmente? Não, ele está pegando e modificando a energia que não presta e energia boa. Isso é que ele está fazendo. Agora não interessa o nome que você vai dar. Não complica as coisas. Vê se entende. Isso é que é importante. Professor? Professor. Sim. É você que falou? Pode, quem chamou primeiro pode. Ok. Professor, ontem eu fiz uma pergunta em relação a uma situação sobre o processo de possessão, né? Aí hoje eu queria só reforçar, esclarecer um pouquinho mais para ver se isso pode ajudar. Uma pessoa com mais de 60 anos que mecanizou as reações, ou seja, ela rapidamente entra em processo de possessão, o pavio extremamente curto e é de difícil diálogo. Ela é uma semi-possessa cronificada, é isso? Acho que sim. Poderia-se dizer que é cronificada já. A pessoa, logicamente, não vai se internar. Como é que se faz para conseguir expandir, fazer com que a pessoa consiga entender isso? A pessoa até lida com energia. Ela, né? Teria que arranjar uma pessoa que ela, às vezes, ainda tem 5% que ela ouve. Alguém que tem uma ascendência de 5% sobre ela, para falar alguma coisa, dar um exemplo, dar uma exemplificação boa para ela. Utilizar aquela técnica que o senhor falou de dar um presente, tentar entrar, ver se a coisa... Pois é, ver o que a pessoa gosta agora, não dê cachaça para ele, nem nada, uma coisa positiva, um presente evoluído, aperfeiçoado, cosmoético, isso ajuda. Porque é interessante como mecaniza, né, o processo. A pessoa nem percebe e ela já Não, mas com 60 anos já está tudo automatizado.
Sim. Isso é cronicificado. Aí é muito difícil mudar mesmo. Entende? Bom. Sim. Essa pessoa, voltando àquele assunto que você falou já um pouco aí de uma pessoa que perguntou como faz para limpar o ambiente, né? Você falou para a pessoa sair exteriorizando. Agora, eu queria saber se no ambiente conturbado de trabalho, por exemplo, e você apenas ficar trabalhando... Não, o ideal no ambiente de trabalho conturbado, você chega lá antes de todo mundo e limpa o ambiente. E pensa positivo em favor de todos que estão lá. E cuida da sua vida. Isso aí pode ajudar muito. Agora tem que chegar antes e limpar o ambiente. Principalmente aquele local onde você trabalha, que é o centro de tudo. Aquela sala, sempre tem uma, que é a mais importante. Essa que tem que ser limpa. Que é a matriz, a sede. De lá que irradia, o centro irradiador, o eixo. Isso aí, se a pessoa melhora, o resto melhora. Mas aí é só exteriorizar? Ou só exteriorizar? O que é isso? Oh, só exteriorizar é muita coisa exteriorizar. Renato, pensa bem. O negócio é sério. Agora chega lá e limpa. Agora, é lógico, se você puder limpar o ambiente, muita besteira que tem lá. Às vezes tem tóxico guardado no armário. Tudo é possível. Às vezes tem um barzinho lá do cara, junto da secretária dele. Nunca se sabe. Se você puder tirar os bagulhos energéticos do ambiente, aí junta a fome com a vontade de comer, fica o máximo. É o ideal. Entende? Agora, Renato, não tem outro jeito, não. Hein? Não há outro jeito. O processo é esse mesmo, a limpeza é por aí. Não adianta ir com Detefon, Flit, não adianta nada disso. Não adianta colocar detergente, entendeu? Nada. O processo é energia mesmo. Agora, é lógico, dependendo daquilo que você faz, a função que você exerce, o exemplo que você vai dar, você pode mudar muito o ambiente, né? Pela conduta. Aí é o processo da etologia. É o procedimento seu. Isso pode influir muito positivamente. Isso é tão sério quanto a limpeza da energia. Exemplo. Pode falar. Oi, professor, aproveitando que o assunto é energia, eu queria que o senhor me esclarecesse uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. O fato das coisas acontecerem, elas acontecem porque a gente pensa muito, aquela pensinização, ou as coisas já estão preparadas em um outro plano e a gente acaba tendo uma pré-cognição? O que acontece mais e como que a gente sabe diferenciar isso? A retrocognição é um percentual mínimo na vida da pessoa. As coisas acontecem por aquilo que você pensioniza naquele momento. Ou aquilo que você acumula de pensionização. Então aí você evoca as coisas, aquilo vai acontecendo. Você está entendendo? Agora, passado, essas coisas todas, isso é um percentual mínimo daquilo que você evoca do passado. Porque a maioria das evocações são feitas na hora com as coisas que a pessoa tem. Então você chama o vizinho, o cara que está na Itália, o outro que está lá atrás, o outro que é o parente, alguém que você vai encontrar. Então é tudo ali. Isso aí é que tem que ver aquele momento evolutivo, como eu falo. Esse momento evolutivo é mais importante que o resto todo. O passado não é importante. O presente já é o futuro. Então a coisa mais séria para nós, em matéria de tempo, é o presente que já é o futuro. O passado você não muda e o futuro ainda não chegou. Você entendeu? Presente já é o futuro. Ó, eu faço isso aqui, ó. Isso é a raiz daqui a 1 minuto. Ó, aquela primeira batida minha foi início disso aqui, ó. Aqui já está no presente. Então, esse processo de tempo, isso tudo aí é uma variável, é secundária, tem que ver com calma. Tá, mas então eu posso dizer que as coisas acontecem pela força do pensamento, principalmente pela força do pensamento. Pela pensionização. Agora, a pensionização tem 3 coisas. A ideia, que é aquele pensamento brilhante ou apagado. O sentimento, que pode ser uma emoção de bicho, ou pode ser uma coisa iluminada, um sentimento elevado. E a energia, que pode ser energia sua, consciencial, cosmoética, evolutiva, construtiva, ou um negócio da máfia. Energia da máfia está ativo. Você entende? Então aí depende do que é.
Isso é a nossa vida o tempo todo. Eu estou aqui, converso com vocês, estou debatendo. Tenho histrionismo, falo pelos cotovelos quando preciso, meto o pau naquilo que eu acho que está errado, entende? Defendo meus pontos de vista, defendo o ponto de vista daquela pessoa que eu estou de acordo e por aí vai. Agora, procuro colocar isso da melhor maneira possível. Mas eu aqui tenho que bancar o histriônico. Não posso estar falando só bonitinho, tudo quietinho, tal. Não dá. Tem que ser de todo tipo para poder fazer contato, porque senão ninguém vai me entender. Você entendeu? Isso tudo é pensionização. Agora, qualquer coisa você olha aí na enciclopédia, que é a melhor coisa que eu encontrei até agora para expor essa realidade. Lá, se a pessoa lê com calma, você pega e olha, energia consciencial. Você vai ter tudo isso. Você quer falar mais? É um parêntese não patológico. A lexopensenidade é o que perpassa nas palavras ou é pensar através de palavra? Você está falando Lexopensenidade. É o que é isso? É estudar o pensene da pessoa ou é pensar é o através seu de dicionário cerebral que você aplica. Seja estudando teoricamente ou na prática, seja o que Então, for. é através Lexopensenidade é o seu dicionário cerebral. Então tá bom. Você tem no mínimo 4. E o seu é bom, hein? Eu conheço você. Você tem uma bela lexicologia interna, atrás da testa. Muito me alegra que depois de tantos anos ainda continuemos levando a energia de balde para chegar ao seu entendimento. Certamente, após muitas viagens, acabaremos enchendo o tanque do entendimento e emprego das essências. Será que a definição tão simples e objetiva acabou por levar à complexificação do simples? Isso é o caso Springer que está falando, viu, chefe? Observe, você sabe quem é o caso Springer? Você lembra dele? Fora de série, né? De vez em quando ele manda as coisas para a gente aqui. Ah, é? Então pode falar, fala aí. Fala aí enquanto nós temos tempo. Então, eu estava refletindo aqui e eu encontrei um jeito de entender a definição. Talvez seja isso que o professor tentou falar desde o início, né? Bem simples, sem complicar. Existe energia imanente, sei lá de onde veio, quem fez ou o quê, mas está disponível para todo mundo. A consciência usou a energia consciencial. Ponto final, acabou. É isso? Ok? Pode. Escuta, eu sou bobo ou sou assim mesmo? Porque eu não entendi nada do processo dele. Ele está repetindo tudo que eu falei no início. Professor, mas eu estou dizendo isso, eu entendi agora corretamente. Ok. Você quer um copo d'água? Não, professor, obrigado. Eu entendi que a definição propõe isso assim, e agora eu entendi que é nisso que fica. Eu falo, aqui, ó, nos meus bordões, eu tenho um, viu? Eu falo, não entendi niente. Você está entendendo? É assim que eu falo, não entendi niente. Mas veja, talvez eu não tenha me explicado bem de novo, mas para mim agora eu estou achando que isso é a definição e estou de acordo com ela. Você bloqueou e o restante, o processo de entendimento da definição desde o início, não foi isso, Alex? Eu acho. Aí o negócio dele foi só, pode ter sido isso. Depois caiu a ficha. E as outras questões que eu falei, muito, professor? Fica implicado com determinado ponto e fica em cima daquilo. Ainda bem que hoje você está salvo, sabe por quê? O nosso amigo não está aqui. Se o Lost estivesse aí, ele ia te desmontar. Aí é longe a conversa. Mas enfim, pelo menos estou caminhando aqui, né, professor? Estou caminhando. Não, você entende essas coisas. Agora, ele é bom porque ele está estudando as coisas sérias e ele estuda lá nos processos da referência, já fez muita coisa nesse sentido. Esse negócio de erudição para a criança, é preciso a pessoa estudar muito mesmo, senão não vai não. Aqui no ar. Sim. Eu sempre entendi de uma forma assim, essas coisas como se a gente fosse um projetor de cinema. Que a luz imanente seria a luz do projetor e a nossos defeitos, o filme que passa. E isso projeta a nossa realidade, né? E a média da projeção de tudo é a realidade que a gente vive. Essa seria uma analogia para isso? É uma metáfora que ajuda, mas às vezes complica mais. Para certas pessoas não vão entender isso. Quem gosta de cinema vai entender. O que eu queria entender é o seguinte, a gente é ao mesmo tempo a lente e o observador do filme.
A consciência é o observador, mas ao mesmo tempo projetor do filme, né? Projeta. Como que fica essa relação? Por isso que vale mais voltar pro interior, para a projeção ser mais perfeita? Seria mais... Não sei se eu consegui explicar. Não, aí fica mais complicado ainda. Pensa bem, o processo é pensar simples. Agora, o que é importante nisso aqui, eu quero chamar a atenção pela segunda vez. A minha definição tem 1,5 linha. Essa é terrível. O povo que fala que eu gosto de escrever muito, aqui eu escrevi pouco. É uma das definições mais concisas que tem aí na enciclopédia. No entanto, é um mundo que está ali dentro. Não é fácil fazer essas concisões, não. Isso é muito difícil. Professor, aqui no Agora, deixa eu só ler mais uma. Seria a energia imanente conhecida por nós, emitida pelas consciências livres? Não, ela já existe no cosmos, né? E a gente não sabe como é que é consciência livre. Agora, se sim, então a energia imanente na sua origem já teria um percentual mínimo de energia consciencial, olha, não adianta forçar a barra não, você está tirando o corpo fora. O que o senhor acha? Eu estou viajando? Tá, viajando na maionese. Total. Cuidado, essa maionese se devia ser boa, que às vezes aparecem umas aí na praça que dão uma cólica intestinal violenta no cara. E outra coisa, às vezes piriri. Abra o olho com esse negócio. Professor, pode falar. Na página 11, sim. No item unidade, você poderia me ajudar a entender a energia consciencial e a unidade de medida da autoevolução? O caso todo é o seguinte: a unidade de medida da sua autoevolução é a energia consciencial. A sua energia consciencial, o que você faz com isso? Então é a mesma coisa, eu posso perguntar para você: qual o resultado dos seus altos esforços? O que você faz na vida de bom? Qual o saldo da sua ficha? Tudo isso é a mesma coisa. O saldo da sua ficha é a energia consciencial boa que você usa. Mas agora, o que eu estou tentando entender é, enquanto eu uso menos, nossa, tem a energia imanente. Eu pego a energia imanente, vamos supor, exteriorizo energia, quanto menos eu coloco, quanto mais energia imanente sai, fica mais, um nível mais evoluído de... Não, depende da sua intenção. Por exemplo, o cachorro está aí, então eles riem e fazem assim, au, au. Ele está usando energia imanente. Mas nem está sabendo que energia imanente existe. Acapite? Então depende do que você está usando, qual a intenção que você tem, que aplicação que você está fazendo. Você está fazendo para ajudar os outros ou não? Como é que é? Por exemplo, no momento de eu tentar fazer uma assistência para outra pessoa a partir das energias. Eu estou usando energia imanente e estou exteriorizando energia com a intenção assistencial. Aí olha, eu estou aquilo que você modificando. faz é a aplicação da sua energia. Fim de papo, tudo você faz. A aplicação é positiva ou negativa? O problema é seu. Capite? Professor. Quem é mais? Pode falar. Aqui. Professor, podemos considerar que no fenómeno da telecinesia, que o mecanismo, ou maior o mecanismo de ação é realmente... Eu não entendi isso aí. O que é? Poderemos considerar que a partir que no fenómeno da telecinesia, o mecanismo... O que é? Telecinesia. Sim, o que tem? Sim, nesse fenómeno, poderemos considerar que o maior mecanismo de ação é o foco e a intensidade do pensena? Para ativar, para iniciar esse processo? Aí depende, sabe por quê? Porque às vezes na telecinesia, uma consciência, quer dizer, uma consciência extrafísica, ou uma consim projetada, ela pode fazer a telecinesia aqui, usando as energias de sensitivos do ambiente. Então não é bem só a intenção então dela. É mais complexo. Depende dos elementos que ela está usando para compor o processo. Porque o fenômeno é muito difícil, é muito complicado, é confuso. Ele é complexo. Então, reformulando a questão, a partir da Conchim, a Conchim que faz realmente o fenómeno da telecinesia, qual será a maior, como é que eu ia dizer? Por exemplo, você quer ver a telecinesia das mais difíceis que tem? Uma das coisas que eu fiz na minha vida. Você está entendendo? Junto com outra pessoa que também tem muita energia comigo. É uma torneira que está caindo na água e você faz assim, não, agora vai cair aqui para a minha esquerda. Não, agora a água pulsa para cá, para a direita.
Agora, a água caindo da torneira é a mais difícil que tem. O movimento Primeira é contínuo. coisa, já né? tem que pegar e jogar energia que vem do cano. Para a hora que ela cair, ela vai aonde você quer. É num ponto. Então, o processo da ectoplasmia aí é uma loucura. Uma das coisas mais difíceis que tem. Eu cheguei a fazer isso. Agora, por exemplo, existem outras assim, estranhas. Por exemplo, aquele negócio que eu fazia com a pia. Dentro de um aquário, ali com a opção de coisa, e colocava lá umas plantazinhas. Planta seria alga. Agora, as algas todas iguais. Colocava no aquário aqui, 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 aqui. Aí eu falava com ela assim, ó, essa aqui eu vou mumificar. Eu vou matar a alga com a energia. Dentro da água. Acabava mumificando. Todas as outras continuavam vivas, aquela morria. Ela mumificava. Isso é o fenômeno da mumificação. Que nesse caso também, aí tem telecinesia. Daqui para ali, essa coisa toda. Então, a telecinesia é mais complexa do que a gente pensa. Não é só um processo de materializar, assim, óbvio, ou qualquer coisa, não. Esses fenômenos todos, efeitos físicos, têm relação com isso. Você entendeu isso? Eu entendi, mas poderia dizer alguns aspectos assim mais vitais, fulcrais nesse processo? Você quer ver outro? Você vai colocar 6 processos, assim, vamos dizer, bússola normal, todas iguais. Colocar uma, 6. E aí você vai jogar energia nelas. Mas joga energia, mesmo que você tenha que ir no banheiro, fazer xixi pelas pernas abaixo. Faz uma força danada. Você está entendendo? Aí você vai ver que a bússola vai mexer ao contrário, uma para, outra vez. Você lembra que a gente fazia isso lá no meu laboratório, lá em casa? Verdade. Então isso é efeito físico, é telecinesia. Agora, a telecinesia dessa, você não fica pensando que isso é fácil, não. Toda telecinesia é complexa, é difícil. Agora, essas das bússolas criava problema. Eu não sei se você lembra, Alex, aquele cara que chegou com a máquina, que ele era da trônica lá, da psicotrônica, com aqueles negócios todos, e chegou com um negócio que tinha imã. E que eu joguei energia e paralisei a máquina dele. Aí o cara ficou desconsolado. Não, mas há tantos anos que eu estou estudando isso, tinha que funcionar, pois eu vim aqui para mostrar para o senhor. Eu falei, não, mas sou eu que paralisei. Você quer que funcione? Olha bem, vê se está funcionando agora. Não está, pois não. Aí eu joguei energia e o negócio começou a funcionar. Quer dizer, isso é telecinesia também. Não era o Henrique? Não, era um senhor. Ele foi lá em casa só uma vez, porque ficou muito decepcionado comigo. A hora que eu paralisei tudo que eu tinha feito. O homem tinha trabalhado no negócio fazia uns 18 anos. Na psicotrônica. Ele era um cara assim, de 56 anos, mais gordinho, mais cheio, de paletó, bem arrumado. Eu nem guardei as coisas dele, porque eu fiquei tão sem jeito. O meu negócio era para mostrar as coisas. Eles mesmos pediram. Ele pediu e a turma toda que estava lá comigo. Tinha até um médico no meio. A hora que eu mostrei o negócio, deu tudo para trás em cima do homem. A culpa não foi minha. Não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu fiquei sem jeito. Como é que é, filha? Fiquei constrangido com o negócio na minha casa. E o homem, tantos anos trabalhando com aquilo. Agora, coitado, negócio de imã. Não dava, né? E tudo é processo da psicotrônica, é problema de aparelho. Lá em casa teve uma época que eu tinha mania disso. Levava o cara da Rússia, não sei o que, o outro, tudo lá da ABRAP, da Associação Brasileira de Parapsicologia. Eu estava pensando no Henrique Rodrigues, mas não era. Não foi ele. O Henrique Rodrigues fez umas coisas comigo, nós fizemos lá, tivemos até em congresso de parapsicologia e tal. Eu mesmo convidei, ele apareceu várias vezes. E a gente, nós dois, o que era bom na gente, é que nós começávamos a fazer o debate, nós dois contra o mundo. Então aquilo é que esquentava o negócio dos congressos. Às vezes dava certo. Eu e ele faziam uma dobradinha. Isso tudo a gente fez. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 111 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 33 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 4 recados. William, Repreendência, Jornada de Educação, Aline Sônia, Escola de Projeção Lúcida, Alcira com 5 baias, Marcos, Discernimento Multicultural. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Nós da equipe do programa Amigos da Enciclopédia estamos convidando a todos, tertulianos e teletertulianos, que quiserem participar da produção da Enciclopédia com Sociologia, seja através da produção de verbete, seja voluntariando com a equipe de apoio. Eu sei que falta um, mas isso aqui é nos ambientes aqui da Cognópolis, ou seja fazendo doações de materiais, como também sendo um mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia. Esse programa que dá a sustentação para manter toda a estrutura do holociclo, da holoteca, as despesas operacionais, as reformas, manutenções, e principalmente aqui do tertuliário também. Então toda a estrutura do tertuliário, a transmissão diária das tertúlias para o mundo todo via internet, os sistemas, as redes, toda essa parte é mantida pelo programa Amigos da Enciclopédia. Então aqueles que quiserem participar como mantenedor do programa da Amigo da Enciclopédia, para ajudar na produção da Enciclopédia com Sociologia, sempre a identificação pessoal com isso, com a Enciclopédia, nós convidamos a visitar o nosso site www.enciclopediadaconscienciologia.org, fazer lá a sua adesão, seu cadastro, ou entrar lá no Fale Conosco, mandar a informação, ou ligar na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52 para informações. Nós estamos à disposição para dar apoio no que for necessário. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Já estão abertas as chamadas de trabalho para a jornada de educação. É a 5ª jornada de educação. Essa é a primeira que está sendo promovida pela Reaprendência. As anteriores foram promovidas pelo IIPC. E você, que é candidato à docência, professor de Conscienciologia, pode enviar o seu trabalho para a Reaprendência para participar da jornada. Para ter informações, você pode acessar o nosso site, que é www.reaprendência.org.br. Lembrando que Reaprendência se escreve com T, é uma palavra de origem latina. E no site, logo no início, você já terá ali um link para baixar a chamada de trabalhos. Agora, lembrando, o prazo para envio do seu trabalho é até o dia 30 de abril. Então você tem pouco mais de um mês para produzir o seu trabalho. Esperamos receber o seu trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar a Escola de Projetores Lúcidos, de Projeção Lúcida, que vai ter início nessa quarta-feira, dia 23 de março, no Discernimento, das 19 às 22 horas. Então, maiores informações pelo telefone 2102-1448. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite hoje é para o curso Consciencobaia do Conscienciograma. É um curso da Conscius que será realizado no dia 2 de abril, no horário das 15 às 20 horas. Quem ainda não passou pela experiência de ser Consciencobaia é uma excelente oportunidade. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar que agora às 15h30, pelo site da Apex, vai ter uma conferência, uma palestra em espanhol sobre o Lastanosa. A professora sou eu mesma, a professora Laura, e eu vou dar agora a mensagem em espanhol também para quem puder assistir. Vamos ter uma conferência em espanhol no site de la Apex, que é www.apexconexinternacional.org. A las 3:30 les espero. Muchas gracias. Oi, pessoal. Então, é para lembrar que hoje começa em caráter de teste o discernimento multicultural, tá? Pelo discernimento. Hoje, então, a atividade não é de cinema, é uma atividade bem de teste, a gente nem divulgou, apesar de ter saído na newsletter, não houve divulgação direta por e-mail. E é mais voltada para karaokê hoje, música, o pessoal
cantar, na medida do possível, a gente vai ensaiar alguma coisa, mas mais recreativo, tá? Quem quiser, às 8, 8h30 no auditório do discernimento. Eu espero todo mundo lá. R$2 a entrada, mais comida ou R$3 pela comida e bebida. O verbete eleito para amanhã é Incomplexis, especialidade autoproexologia. Obrigada e boa tarde a todos.